Fala, galerinha, firme e forte, beleza? Tudo jóia? Então, moçada, hoje a gente vai trabalhar um negócio meio pesado. A gente vai trabalhar padrões fotossintéticos. Eu já explico para vocês o que é isso. Mas existem coisas na vida que a gente, para aprender, precisa parar um pouquinho. Tem coisa que a gente precisa de uma dedicação maior, precisa uma concentração maior, mas são coisas que nos faz bem, né? Porque a gente fica muito orgulhoso depois que aprende determinadas coisas. E um desses assuntos, né, que podem ser cobrados nas nossas provas, nos nossos vestibulares, em provas específicas, pensando aí numa segunda fase, é o assunto que a gente vai trabalhar hoje. Né? E nessas horas eu lembro muito um papo que eu tenho, eu tive e tenho com um professor de filosofia, muito amigo meu, que ele diz, uma vez ele falou assim que Descartes disse que Descartes daria tudo o que eu sei para aprender metade daquilo que eu não sei. Quer dizer, aquela busca de conhecimento, aquela busca de conhecer as coisas, de saber as coisas, sabe? Isso é algo, esse prazer do saber, putz, cara, eu sei isso, puta, isso é fantástico, né? Não pode mandar isso, que isso, se você mandar isso, eu sei, sabe? Isso é muito gostoso, isso te dá muita segurança, tá? E aulas assim, que aparentemente podem nos trazer um pouco de estresse, né? Porque tem um grau de dificuldade maior, por um outro lado, também nos dá um prazer muito maior. E uma dessas aulas é essa aula que a gente vai fazer agora com vocês. A gente vai trabalhar agora padrões fotossintéticos. O que quer dizer isso? Bom, é o seguinte, galera, a gente, dentro de sala de aula, a gente trabalha o padrão da fotossíntese como um todo, né? Como se todas as plantas vivessem nos mesmos lugares, fossem a mesma planta, tivesse o mesmo clima, tivesse a mesma quantidade de água. Não, não é, né, galera? Você sabe que não é. Então, para isso, precisou, né, desenvolver algumas adaptações, até dentro da própria fotossíntese. A evolução, né, fez com que isso acontecesse. E fantástico isso, você vai ver que são artifícios, são artimanhas, são truques, né, que as plantinhas desenvolveram para viver em lugares onde aparentemente não teria como ter vida. Então, vamos lá? Com dedicação. Galera, uma coisinha. Eu acredito que durante essa apresentação, algumas vezes você vai ter alguma dificuldade. Para o filme, volta, assiste de novo, volta, assiste de novo, tá? Tenta manter isso, trabalhar isso dentro da sua cabecinha, né? Vá fazendo anotações. Por quê? Porque como nós vamos estar falando de processos, né? Nós estaremos falando de processos, você precisa entender cada etapa, né? Senão os processos, as partes, né? Os eventos da frente desse processo, você não vai entender, tá bom? Não procure tentar dominar isso tudo de uma vezada só. Calma, tá? Vai por partes, beleza? Então vamos lá, moçada. Vamos começar isso daí. Então, bora. Planta C3, C4 e metabolismo CAM. Meu Deus do céu. O que é isso? O que é isso? Calma, galera, não assusta não. O tio Ziz vai tirar a carinha dele aqui e a gente vai começar a destrinchar isso para você e você vai ver que isso não é nada tão difícil desse jeito, tá bom? Então vamos embora, galera. Então vamos lá. Introdução. Já vimos que os princípios básicos da fotossíntese para todos os vegetais, porém, né, um aspecto importante é como o CO2 é fixado em seu ciclo de Calvin-Benson, que a gente falou lá, né, da segunda fase da fotossíntese.
Lembrando que, né, nesse processo fotossintético, a planta já passou, quer dizer, até chegar ao ciclo de Calvin-Benson, a planta já passou pela primeira fase, né, a etapa fotoquímica, que vai fornecer ATP e NADPH2 para que seja usado na segunda fase, na etapa química, né, que a etapa química é o ciclo de Calvin-Benson. Lembre que ele é sustentado, né, pelo ATP e o NADPH2, que a primeira fase vai fornecer. Tá? Bom, adaptação. Quais são as adaptações? É aquilo que eu falei para você na introdução, né? Como existe uma enorme variedade de plantas, uma enorme variedade de clima, relevo, solo, disponibilidade de água, né, hídrica, né? Houve, então, a necessidade, né, das plantas se adaptarem ao seu processo fotossintético, né, visando melhor aproveitar o CO2 disponível, né, e também regular o gasto hídrico, tá? Regular a quantidade de água. Precisaram, então, buscar essa adaptação, precisavam continuar fazendo fotossíntese, mas prestando atenção nesses fatores aqui, que poderiam ser fatores limitantes, que poderiam atrapalhar a própria fotossíntese. Bom, dessa maneira, então, né, podemos então encontrar variações, às vezes não tão discretas, algumas variações são bem intensas, né, de seus padrões de processos fotossintéticos. Quais são esses padrões, né? Então vamos ver. Sendo assim, podemos classificar as plantas em 3 tipos básicos: as plantas que são C3, as plantas que são C4 e as plantas CAN. Depois você vai entender por que chama CAN aqui, tá? Aliás, você vai entender por que chama todos, C3, C4 e CAN, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar com as plantas C3, que são as mais facinhas, as mais básicas, as mais comuns, que é aquela que a gente já conhece, tá? Até para tê-las como referência para poder entender as outras. Fechou? Então vamos lá. O que é uma planta C3? Vamos estar lá. Representa 85% dos vegetais do planeta. Quer dizer, bicho, sobrou 15% só para as C4 e CAN, tá? 85% das plantas do planeta são do tipo C3, né? Entre os exemplos dessas plantas C3, nós temos todas as árvores, né? Todas as árvores, todas as leguminosas, são aquelas que produzem vagem, né? Qualquer planta que produz vagem é uma leguminosa, né? E gramíneas de inverno, como o trigo, o arroz, o centeio, o cevado, e por aí vai, beleza? Bom, traduzindo, são plantas, galera, que você vai ter em climas que são tropical úmido, do tipo tropical úmido, ou de clima temperado, né? Então, 85% das espécies, tá? Não em volume de massa orgânica aqui, tá? Em porcentagem de espécies. 85% das espécies, né, do nosso planeta de plantas são consideradas plantas C3, que vão fazer, então, o padrão básico da nossa fotossíntese. Por possuírem uma disponibilidade de radiação solar e água satisfatória, né, sobrevivem bem com sua fotossíntese baseada no ciclo de Calvin e Benson padrão, né? Aliás, galera, presta atenção que o nome é Calvin-Benson, tá? São 2 caras que estudaram a mesma coisa, mais ou menos no mesmo período, mas estudaram separado, não é Calvin e Benson, tá? Que aí eles teriam estudado juntos, mas não foi, né? O Calvin estudou num lugar, o Benson estudou no outro, os dois descobriram as coisas mais ou menos na mesma época. Então, hoje em dia, antigamente a gente chamava só ciclo de Calvin, hoje a gente chama de ciclo de Calvin-Benson, tá bom? Bom, as plantas C3, né, esse padrão de metabolismo fotossintético é assim chamado, agora você começa a entender as coisas, tá? Porque o CO2 é absorvido da atmosfera e fixado em um composto de 3 carbonos, que é o 3-fosfoglicérico, né? Antes de ir compor a molécula orgânica da glicose. Você lembra que na segunda fase da fotossíntese, né, na etapa química, vem da primeira fase o ATP e o NADPH2 e vem do ambiente o CO2. E é o carbono do CO2, né,
que é usado junto com a energia do ATP e os hidrogênios do NADPH2, que serão usados para compor a nossa molécula de glicose, né? A nossa molécula energética. Fechou? Vocês têm que lembrar disso, tá? Que esse CO2 que vai ser usado na segunda fase, ele vai ser usado, tanto o carbono quanto o oxigênio, para compor a molécula de glicose. Essa é a ideia básica, tá bom? Agora vamos ver como. Para definitivamente entendermos todo esse mecanismo e suas variações, vamos agora entender o ciclo de Calvin-Benson em sua forma mais básica, tá bom? Então, o padrãozão do ciclo de Calvin-Benson. Tá? Agora vamos aprender. A gente precisa aprender o Calvin-Benson para entender C3, C4 e CAM, beleza? Então tá aí, galera. Tá aí. Esse é o famoso ciclo de Calvin-Benson que eu falei para vocês que a gente ia falar num momento adequado, numa hora separada, tá? Primeira coisa, né? Vamos por partes aqui. Então, peraí, se é por partes, vamos selecionar as partes. Então, nós estamos falando aqui, ó, da nossa fotossíntese. Você lembra aqui do tilacoide? A luz vem, a água vem, a luz quebra a água fornece o hidrogênio, né, que vai pelo NADPH2 para o ciclo de Calvin, deixa o hidrogênio lá e volta descarregado. A primeira fase pega energia da luz, a primeira fase fornece energia para a segunda fase na forma de ATP, deixa energia lá, né, o ATP deixa energia e volta na forma de ATP mais P. E aqui, ó, é que o CO2 vai ser usado no ciclo de Calvin-Benson para compor a molécula de glicose, né? Lembrando ainda que ainda libera uma certa quantidade de água aqui de resíduo, né? Então, a primeira coisa que a gente tinha que ver é isso. Nós vamos estar, então, nós estaremos trabalhando aqui, ó, no ciclo de Calvin, tá? Ele está chamando de ciclo de Calvin, mas o nome certo é ciclo de Calvin-Benson. Bom, outra coisa antes da gente começar o ciclo. Reparem que o ciclo tem 3 momentos diferentes. Tem um momento que a gente chama de fixação, existe um outro momento que é o momento da produção da matéria orgânica, e existe um outro momento que é o momento da regeneração. São 3 momentos diferentes deste mesmo ciclo. Esse CO2 que você está vendo aqui, ó, tá? É esse CO2 que entrava lá na nossa reaçãozinha da fotossíntese. Então, você está vendo aqui, ó, que são 6 moléculas de CO2. Então, vamos lá, vamos trabalhar essa parte aqui primeiro. Então, você está vendo aqui, ó, 6 moléculazinhas de CO2 que vão entrar lá em cima. Você lembra até da equação da fotossíntese, né? 6 CO2 mais 12 H2O forma uma glicose mais 6 águas mais 6 oxigênio. Então, 6 CO2 entram e vão reagir com essa molécula que você está vendo aqui. Cada bolinha dessas aqui, ó, é um carbono. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 2 grupamentos fosfatos. Eu formo aqui, galera, uma molécula, né, uma molécula orgânica com cadeia de 5 carbonos, que a gente falou para vocês que se chamava ribulose, né? A abreviatura dela a ribulose é um carboidrato, é um açúcar, né? Com cadeia, uma pentose com cadeia de 5 carbonos, igual você está vendo aqui. Só que são 6 moléculas de carbono, 6 moléculas de ribulose. Então, eu vou pegar essas 6 moléculas de ribulose, cada uma delas com 2 grupamentos fosfatos, e vou reagir com 6 moléculas de CO2. Espera aí, aqui já tinha 5 carbonos, com mais 6 carbonos, 5 carbonos em cada uma, vezes 6, então eu tenho 30 carbonos. 30 carbonos mais 6 carbonos do CO2 vai formar, então, compostos com 36 carbonos. Então, esses compostos de 36 carbonos, essa reação, uma coisinha que eu estava esquecendo de falar, essa reação acontece graças à presença dessa enzima, que é chamada de rubisco, né? RUB, de ribulose, 1,5 carboxilase oxidase. Tá? O nome, na verdade, isso aqui não era um I e um S, né? É o 1 e o 5. Lembrando que o fosfato tem no carbono 1 e tem no carbono 5 aqui, né? Então, é ribulose, 1,5
carboxilase oxidase, mas a gente chama essa enzima de rubisco. A rubisco é a enzima mais encontrada no nosso planeta, tá, galera? A enzima mais encontrada no nosso planeta é essa daqui. E a função dela é justamente fixar o CO2 na RUBP aqui que você está vendo. Bom, essa fixação de 6 vezes 5, 30. 30 mais 6 carbonos desse CO2 vão formar... eu tenho, então, um saldo de 36 carbonos. Esses 36 carbonos vão ser divididos em 12 moléculas de 3 carbonos cada uma. Essa molécula, que é muito importante, galera, por isso que é chamado de C3, porque aquele carbono é fixado em carbono de CO2, é fixado em moléculas de 3 carbonos, chamado ácido fosfoglicérico, que é o famoso PGA, o PGA, tá? A gente chama de PGA, é o PGA, é o ácido fosfoglicérico. Então, vamos fazer as continhas de novo? Eu tinha 30 carbonos aqui, porque são 6 vezes 5, 30, mais 6 carbonos aqui, daria então 36. Eu dividiria isso em 12 moléculas de 3. 12 moléculas de 3 dá os mesmos 36, não é isso? E os grupamentos fosfatos acompanham tudo isso na mesma proporção. Bom, esses 12 compostos, né, de ácido fosfoglicérico, de PGA, esses 12 PGA, tá bom? Vão reagir inicialmente com 12 ATPs, daqueles ATPs que vieram da primeira fase, né? Entra 12 ATPs, libera 12 ADPs. Eu vou pegar esses 12 Ps do ATP aqui, né? 12 deles, lembra que ele tem com 3, está saindo com 2, então está ficando 12. 12 grupamentos fosfatos, mais esses 12 PGA, eu vou formar esse composto aqui, ó, né? Porque aqui só tinha um grupamento fosfato. Agora eu vou ter grupamento fosfato nos 2, beleza? Só que esse ATP vem para deixar o fosfato aqui, para depois, como você está vendo aqui, eu receber também hidrogênios. Esses hidrogênios que vocês estão vendo entrar aqui, ó, no NADPH, ele está vindo aqui para ocupar os lugares desses fosfatos. Então, eu vou tirar desses 12 fosfatos que estavam aqui, 12 pares, né, galera? E vou colocar aqui um hidrogênio no lugar de um deles. Falou? Aí, vou formar, então, como você está vendo, aqui, ó, os 12 fosfatos estão indo embora, beleza? E eu vou formar 12 ácidos fosfogliceraldeído, então, que a gente chama de PGA, de PEGAL. Então, ó, 12 PGA, depois de entrar 12 ATPs e depois de entrar 12 NADs, vão formar 12 PEGAL, que é o ácido fosfoglicérico. Bom, desses 12 PEGAL que você está vendo aqui, ó, tá? 2 vão sair. Esses 2 que vão sair, cada um deles tem 3 carbonos, não é? Eu vou usar esses 12 PEGAL, tá bom? Para formar uma molécula de glicose. Você lembra que a glicose tem 6 carbonos. Então, eu preciso de 3 carbonos de um PEGAL, mais 3 carbonos de um outro PEGAL. Fechou? Beleza? Esse que é o nosso PEGAL, tá? Beleza. Bom, aí eu formo a glicose aqui embaixo. Beleza? Aí, daqueles 12, 2 eu usei para formar a glicose. Portanto, né, 10 dos 12 que sobraram, esses 10 com 3 carbonos, mais um grupamentozinho fosfato, que você está vendo aqui, vão reagir com mais 6 ATPs. E, peraí, 10 vezes 3 são 30 carbonos, né? Mais esse fosfato, mais 10 fosfatos aqui, e mais 6 fosfatos aqui. De maneira que, depois de 3 reações sucessivas, que você não precisa saber, tá? Eu vou formar desses 10 mais esses 6 ATPs, eu vou formar 6 compostos de 5 carbonos. Vamos fazer as contas? 10 vezes 3, 30, né? 30 carbonos, mais 10 grupamentos fosfatos aqui. Cadê minha setinha? Tá. Vou pegar mais 6 grupamentos fosfatos aqui, tá? E eu vou formar 6 compostos com 5. 6 vezes 5 dá 30. Quer dizer, eu vou só rearranjar
esses 10 de 3 em 6 de 5, tá bom? Colocando aí os grupamentos fosfatos que são necessários de um lado e do outro, voltando a formar a RuBP. Fechou? A RuBP, que é a ribulose que eu falei para vocês lá no nosso início. Bom, a única coisa que eu quero que, na verdade, você guarde aqui, desse ciclo inteirinho, é que na forma de ácido fosfoglicérico que o carbono é fixado. O fosfoglicério é um composto de 3 carbonos. Por isso que esse ciclo, ou esse padrão fotossintético, é chamado de C3, porque o carbono aqui é fixado aqui na forma de 12 moléculas de ácido fosfoglicérico. Fechou? Beleza? Bom, isso é o tal do ciclo de Calvin-Benson, e é isso para que é essa condição que faz a gente classificar essas plantas como plantas C3, beleza? Bom, as plantas C4. As plantas C4, como você está dizendo aqui, ó, as plantas C4, né, apresentam uma grande vantagem em relação às plantas C3. Qual que é a grande vantagem? Elas sobrevivem em regiões áridas e mais secas que e de grande insolação, né? São aquelas que produzem grande quantidade de matéria orgânica, têm um crescimento muito rápido e conseguem sobreviver em regiões onde a quantidade de sol é maior do que as de C3, a disponibilidade de água é menor. Então, aqui eu vou ter mais sol e menos água, tá? Quem são essas plantas que a gente diz classificadas como C4, né? Então, lá. Equivalem a mais ou menos apenas 4,5% das espécies, não da matéria orgânica, mas da espécie, tá? Terrestre, sendo, na sua maioria, angiospermas monocotiledôneas. Isso é bastante típico das plantas C4. Tá? Se você não lembrar nada ali no dia, você é uma monocotiledônia, um angiosperma do tipo monocotiledônia. É bem provável que ela seja uma C4. Tá bom? Entre os exemplos da C4, nós vamos ter as gramíneas de verão. Né? O que é isso? Gramínea é aquele que parece com grama, né, galera? Tem um jeitão de grama. Então, eu vou ter cana-de-açúcar, eu vou ter milho, eu vou ter sorgo. Reparem que a forma das folhas é tudo mais ou menos parecida, tá vendo? É a maior parte dos capins, né? Todos eles, reparem que ele tem mais ou menos o mesmo jeitão, né? Ó, o tipo de folha, né? Ó, tá? Ó. Então, cana-de-açúcar, milho, sorgo e os capins, tá? São plantas C4. Agora, por que elas chamam C4? Bom, atinge as taxas máximas de fotossíntese sob elevadas intensidades de radiação solar, né? Fecham os seus estômatos durante a maior parte do dia. É lógico, né, galera? Se está muito calor, se deixar os estômatos abertos durante o dia, eles vão perder muita água. Putz, Luizinho, mas como é que faz? Se fechar o estômago, elas não conseguem fazer fotossíntese, porque não tem troca gasosa, não tem jeito de captar o CO2. Então, a planta faz um artifício. Naquele pequeno período, né? Vou até mostrar minha carinha aqui agora, galera, para vocês prestarem atenção no que eu vou falar para vocês. É o seguinte, galera. Essas plantas C4, elas vivem numa região onde eu tenho mais sol e menos água. Então, se elas deixarem os estômatos abertos durante o dia, ela vai perder tanta água por evaporação, né, que ela vai desidratar e vai morrer. Então, o que ela faz? Nas horas quentes do dia, essas plantas que a gente falou agora, do tipo C4, elas fecham o seu estômago. Aí você vai lá e pensa, pô, Luizinho, mas como é que elas fecham o estômago se elas têm que fazer troca gasosa para fazer fotossíntese? Bom, o que ela faz? Quando os estômatos delas estão abertos, presta atenção aí, galera. Quando os estômatos delas estão abertos, em horas mais frescas do dia, elas pegam o máximo de CO2 que elas conseguirem. Só que elas armazenam esse CO2 dentro da planta. Para quando os estômagos fecharem nas horas quentes, elas terem o CO2 guardado. Olha que chique. Legal, hein, galera? Então, ela pega aquele CO2 da atmosfera, guarda quando os estômagos estão abertos,
guardam dentro da planta, nos tecidos da folha da planta, que a gente chama mesófilo foliar, quer dizer, no tecido da folha, e guardam esse CO2 numa forma que a gente vocês vão ver agora, numa molécula de 4 carbonos, e não de 3. A outra guardava carbono na forma de ácido fosfoglicérico, que tem 3 carbonos. Essa agora vai guardar os carbonos numa molécula de 4, que a gente chama de oxalato, que é o ácido oxalacético que você já conhece lá do ciclo de Krebs, é o mesmo ácido, falou? Então, galera, olha só que chique. Ela armazena aquele CO2, né, durante os períodos do dia que o estômago está aberto, que é as horas mais frescas, na forma de oxalato, que é um composto de 4 carbonos. Por quê? Porque aí, na hora que fechar os estômagos e o CO2 estiver disfarçado de oxalato, ele vai pegar aquele oxalato, quebrar o oxalato, liberar aquele CO2 que estava naquela forma de oxalato outra vez, né, para usar esse CO2 para fazer o ciclo de Calvin-Benson de novo. Olha que legal. Então, ela armazena numa forma, para quando for necessário ela quebrar isso, né, essa forma, voltar a ser CO2 de novo. Né, então, ela pega de CO2 para oxalato, depois de oxalato para CO2. E aí o CO2 ela usa para fazer o ciclo de Calvin-Benson nos períodos que os estômagos estão fechados. Entendeu a ideia? É assim que ela faz. Então, vamos voltar lá. Então, vamos lá. Ó. Atinge as taxas máximas fotossintéticas em elevadas intensidades de radiação solar. Né? Fecham seus estômagos durante a maior parte do dia, né? São mais econômicas quanto ao uso de água. Perdendo menos água que o CO3, faz com que fixem mais CO2 por uma unidade de água perdida. Quer dizer, ela precisa de menos água para fixar a mesma quantidade de carbono. De que jeito que ela faz isso? Aquilo que eu falei aqui para vocês, galera. Bom, deixa eu tirar minha carinha aqui agora. O que você está vendo? Ó, são chamadas de planta C4 porque, com o calor e a restrição hídrica, quer dizer, de pouca água, desse tipo de vegetal, os estômatos ficam fechados a maior parte do dia, nas horas quentes do dia, né? Diminuindo, assim, a concentração de CO2 dentro das folhas. Então, o que ela faz? Ela vai absorver o máximo de CO2 quanto os estômatos estão abertos, fixar esse CO2 com uma molécula chamada fosfoeno pirúvico, que é o PEP, né? A gente chama de PEP. Né? Então, o PEPão vem, pega o CO2 e vai formar o oxalato, que são moléculas de 4 carbonos. Aí, esse oxalato, que são moléculas de 4 carbonos, né? O que aconteceu aqui? A carboxilização, né? A fixação do carbono em oxalato. E aí, na hora que for necessário, eu vou pegar esse oxalato, descarboxilar, usar o CO2 que eu usei para formar o oxalato aqui, e aí voltar a formar o PEP, né? O fosfoeno pirúvico. Olha só que legal, galera. Então, ele guarda esse CO2 aqui, nessa forma de oxalato, reagindo o CO2 com o PEP. Tá? PEP mais CO2 forma o oxalato, que depois que eu descarboxilizo, quer dizer, que eu tiro os carbonos, tiro o CO2, ele volta a ser PEP de novo. Tá? Ó, facinho, né? Não é difícil. Então, lá, a planta aproveita, então, né, para captar uma grande quantidade, uma quantidade maior de CO2 quando os estômagos estão abertos. E os transforma em oxalato, 4 carbonos, né? 4 carbonos, beleza? Como é que é? Reservando assim o CO2. O que esse 4 está fazendo aqui? Eu não sei, não, eu digitei errado. Aí fala assim, para depois, quando os estômagos fecharem, eles serão novamente convertidos em CO2, que é o que acontece aqui embaixo, ó, né? Para que sejam usados no ciclo de Calvin-Benson. Fechou? E é isso, então, que você está vendo as plantas C4. Ela tem um truquezinho para pegar o CO2 quando os estômagos estão abertos, para guardar ele quando estão abertos, para usá-lo na forma de oxalato quando os estômagos estiverem fechados. Fechou? Agora nós vamos para as radicalzinhas. As radicalzinhas são as plantas CAN. Né? São aquelas que vão viver em lugares extremamente secos,
extremamente quentes. São plantas de deserto, galera, não é de árido ou semiárido, não. É árido pra caramba, e para não falar outra coisa, e deserto. E com elas acontece um mecanismo muito interessante chamado plantas CAN. Por quê? O que quer dizer CAN? Metabolismo ácido das crassuláceas. Porque os caras ficavam preocupados. Mas como é que cacto, por exemplo, que vive no deserto, consegue fazer fotossíntese se durante o dia inteiro os estômatos deles estão fechados? Porque é calor pra caramba, né, galera? É muito calor. E o cacto tem muita pouca água, ela tem que guardar a água, né? As crassuláceas é a família dos cactos, é a família das bromélias, é a família de algumas orquídeas, é a família suculentas. Você vai ver isso. Como é que eles fazem? É uma variação da C4, tá? O princípio básico vai ser o mesmo, tá bom? É uma variação da C4. Se você entendeu a C4, essa aqui vai ser fácil. As plantas CAN, né, são ainda mais econômicas quanto ao uso da água do que as plantas C4, né? Porque elas ocorrem em áreas desérticas ou intensivamente secas. Exemplos de plantas CAN: cactos, que vocês já estão vendo, bromélias, que você também está vendo, algumas orquídeas, essa aí por sinal, você está vendo, as suculentas, isso aqui é uma homenagem à minha cunhada, que é a rainha da suculenta em Franca, que meu irmão falou que dá muito trabalho para ele. Ela tem um monte de suculenta, galera, tem um monte de suculenta. Tem coisa mais linda do mundo. Tudo isso aqui é suculenta, galera. Cada uma desses vasinhos aqui é um tipo diferente. São muito bonitinhos. E aí, o que vai acontecer? O que elas fazem, aquelas plantas lá? A abertura dos estômagos, né, somente durante a noite. Evita grande parte a grande perda, né, de água, ao mesmo tempo em que o CO2 é fixado por meio do ácido málico. Galera, presta atenção, ele vai fazer a mesma coisa. Só que, ao invés de formar o ácido oxalacético, que o C4 faz, né, ele vai transformar direto em ácido málico, que é esse que você está vendo aqui, ó, um composto, tá? Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos também, tá bom? 1, 2, 3, 4 carbonos também. É o ácido málico, galera. É o ácido málico. Em vez de ser o ácido oxalacético, né, o oxalato, é o ácido málico. Só que essa aqui acontece só com as plantas CAN. São naquelas que têm o estômago aberto só durante a noite. Porque a hora que começar o sol, ela fecha o estômago. Fecha o estômago e vão ficar o dia inteiro fazendo fotossíntese, o dia inteiro fazendo fotossíntese, tirando o carbono do ácido málico. Durante o dia, mesmo com os estômagos todos fechados, né, conseguem fazer a fotossíntese usando o carbono do ácido málico, que foi feita à noite a partir do CO2. Sob elevada radiação solar, altíssimas temperaturas e extremo estresse hídrico, né? Mesmo numa condição de você falar assim, olha, não tem planta que vive aqui, ela consegue viver com esse truquezinho, abrindo os estômagos só de noite, quando a temperatura é bem mais fresquinha, e assim economizando água. Ah, Luizinho, mas como é que ela vai fazer troca gasosa? Ela só faz troca gasosa à noite, entendeu? Com os estômagos fechados durante o dia, ocorrerá a reversão novamente desse ácido, que é o ácido málico, né, em CO2, que será usado de novo no processo da fotossíntese. Bom, galera, como vocês viram, tudo, por mais aparentemente difícil que pode ser, quando você pega a lógica da coisa, é muito fácil. É muito fácil. Ou ela usava o carbono, o CO2 direto, formando o 3-fosfoglicérico, ou, que é no ciclo de Calvin-Benson, ou pega o CO2, quando os estômagos estão abertos, pega o CO2 para formar o ácido oxalacético, que tem 4 carbonos, por isso é C4, ou pega o carbono para formar o ácido málico, que também tem 4 carbonos, só que isso acontece na família das crassuláceas, por isso que é chamado do mecanismo ácido das crassuláceas, planta CAN. Só isso, galera. Só isso. Então não precisa ter medo desse negócio.
Se até eu dou aula do negócio desse, qualquer um pode aprender, porque é muito fácil. Você só precisa parar para pensar a lógica da coisa. Parou para pensar? Bora, que essa você já dominou. E eu te digo, na boa, tá? 90% dos alunos tem nem noção do que você já sabe. Valeu, galera. Parabéns para você. Um beijão e até o nosso próximo encontro. Fechou? Beijo. Em pé.